Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra será aberta e recapitulada. E pedimos, Senhor, que nesses breves momentos a gente possa reacender no nosso coração aquilo que a gente já estudou durante a semana. Abençoa o nosso estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana vai falar sobre testemunhar de Cristo, ou testemunhando de Cristo. Interessante que a lição de sábado começa com a história de um homem, de um pastor, Começa com a história de um pastor que revisou o sermão, que estudou a lição da escola sabatina pela manhã, saiu para a igreja, mas no caminho ele encontrou o trânsito pesado e ficou irritado com o trânsito. E no momento do caminho, alguém atravessou na frente dele e ele levantou o punho assim e ficou com aquela pessoa, E ao chegar na igreja, na hora de passar a lição, ele começa a passar os olhos. Quem é que está lá na classe? Exatamente aquela pessoa que ele tinha xingado e resolveu encostar o punho para ele, Isso mostra para a gente uma lição muito importante. O nosso testemunho pessoal, ele conta muito. Nem sempre vai ser necessário a gente falar para pegar para alguém, mas o seu testemunho de vida, a forma como você trata as pessoas, a forma como a gente fala com as pessoas, a forma como a gente lidar em casa também, ou no trabalho, ou na faculdade, tudo isso vai contar para que aquela pessoa conheça Jesus ou não. Então, a lição vai estar falando sobre isso essa semana e agora já abro aqui O quanto é difícil poder testemunhar, Só faltou colocar o nome pastor Gustavo, Foi eu não. Tenho certeza. Gente, isso não acontece só com o pastor, acontece com cada um de nós. Hoje o trânsito está sendo um desafio para nós cristãos. Essa história que conta não é uma história inventada, é uma história que acontece. Aconteceu comigo essa semana várias vezes. O quanto o trânsito está sendo desafiador, o quanto nós temos a necessidade, como cristão, testemunhar da maneira correta e dizer de quem realmente você serve, Porque naquela manhã de sábado, com toda aquela pressa que todo pastor tem, parece que é incrível, todo pastor tem aquela pressa, Aí era um visitante que estava naquele dia. Agora você imagina com um visitante e agora o pastor que levantou. Imagina a cena agora, a cara do pastor. Como você prega? Vocês testemunham, muitas vezes falam mais alto que muitas palavras, do que muitos sermões, Nós temos que ter um bom testemunho, mesmo que seja calado, vai testemunhar. Na realidade, o testemunho ele não é uma escolha, De qualquer forma, você vai estar testemunhando, porque se a gente faz aquilo que é correto, a gente vai estar testemunhando bem de Cristo. Se a gente faz o que não é correto, a gente também está testemunhando agora de uma forma negativa. Então, tudo que a gente faz, seja de bom ou de ruim, é o nome de Deus que está em jogo. Porque quando a gente não é cristão, qualquer coisa que você faça, para as pessoas não tem valor nenhum. Para ela está normal. Mas a partir do momento que você diz, olha, eu sou um cristão, eu aceitei a Jesus como Salvador, tudo que você faz começa a ser observado pelas pessoas. Amém. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, porque tudo isso pode ser usado até mesmo contra a nossa fé. Então, o testemunho, ele não é uma escolha, precisa ser um estilo de vida de cada um de nós. E como é muito importante, fala aí. É que se empolga, sabe? A vida do cristão ele tem que ser uma vida de testemunho. Assim, por exemplo, a gente tem que testemunhar quem era a gente antes, Aí vem o testemunho da nossa transformação. As pessoas vão ver a transformação da sua vida, ou para frente do cristianismo, ou para trás, como o irmão Marcelo falou, em relação ao nosso testemunho. E agora, depois que você se converte, o seu testemunho daquele momento, que foi o que aconteceu, ou seja, com o pastor, mas aconteceu com aquele pastor e com aquela pessoa que estava visitando a igreja, visitando uma pessoa, um amigo.
Né? Então a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho, tanto do passado, porque as pessoas vão ver. Quem era pastor Gustavo do passado, olha como esse homem hoje, né? Aí, olha, ele fazia isso hoje não faz mais. Então, no que ele foi convertido, ou seja, a gente tem que dar um bom testemunho também agora como cristão. É isso aí, velho. Muito bem. E é o mais difícil, como Moisés falou, né? É o mais difícil. Porque nós somos seres humanos e nós nos irritamos com as coisas que são erradas, né? Com coisas erradas, coisas que a gente pensa do jeito. Você diria assim, o próprio Jesus, quando ele chegou no tempo que as pessoas estavam ali chantageando as pessoas, negociando ali, você viu que Jesus também ele se irritou e se estressou. Porque um momento de reação define a vida da pessoa, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Tá perdoado, pastor. Perdoado. Jorge me ajudou agora. Mas é verdade, é uma boa observação, né? Um momento não define, mas de certa forma não pode se repetir, né? A gente tem que observar, aprender a fazer essa análise crítica da gente, né? De nós mesmos, né? É porque quando você vê a história aqui, quando esse momento serve de reflexão para uma mudança para a sua vida, tem todo sentido. Exatamente. Como o senhor falou, quando esse momento você continua fazendo aquilo, então ali já se tornou, como você falou, um estilo de vida para você. É totalmente diferente. Porque em certo momento a minha reação pode ser uma reação de estresse, que vai aquilo que realmente é o momento que eu estou vivenciando. Aí o que o irmão Everaldo falou, até o próprio Jesus, em certo momento ele vai lá e se as pessoas vissem Jesus só naquele momento, o que é que eles pensariam de Jesus? É verdade. Rapaz, é claro. É tanto, né, Jorge? É tanto que são casos à parte, né? Muito pequeno, que é mal lembrado essa história, né? A gente mais conhece Jesus como os bons testemunhos, milagres, essa parte é mal lembrada. Mas o quanto é importante nós poder testemunhar, o quanto muitas vezes é triste a gente ver algum irmão nosso, ver nossa família que professa nossa mesma fé e não testemunha da forma que é para testemunhar. Eu posso dizer, lá em casa nós estamos passando por um momento muito difícil, mas temos 3 cristãos lá da mesma igreja, Adventista Sétimo-dia. E eu tento, da melhor maneira possível, apaziguar as coisas, tentar equilibrar o emocional de todo mundo. Mas tem o meu outro cunhado, que ele é mais explosivo, não mede palavras, de vez de ajudar, machuca a irmã, a outra morena lá, que alguns conhecem. E às vezes eu fico triste, cara, nós temos que testemunhar, nós temos que ser diferentes. Cadê a sabedoria, cadê o conhecimento que nós temos para no momento desse exercitar, né? E muitas vezes nos deixa triste esse momento assim, porque nós professamos conhecer a verdade, pregamos essa verdade, mas muitas vezes não estamos vivendo essas verdades. Então o testemunho é muito importante e fala muito mais alto do que qualquer sermão e palavras. Então, essa história que a gente viu é só para mostrar o impacto que o nosso testemunho pode causar na vida de uma pessoa, né? Então, talvez a gente nunca viu, a pessoa nunca viu, não conhece a gente realmente da forma que a gente é, mas uma atitude faz com que a pessoa tenha uma visão até mesmo distorcida da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente em tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, para que o nome de Deus ele continue sendo honrado. Falhas a gente vai cometer, isso é fato, a gente é pecador, mas a gente tem que refletir que o nosso testemunho ele vai falar muito mais do que qualquer palavra que a gente possa dizer para alguma pessoa. Então, essa é a reflexão que a gente precisa ter com relação a isso. Exatamente. Aqui na parte de domingo nós estamos transbordando o coração, né? Então a gente tem aqui o texto de Mateus 28, 18 a 20, que é o texto da grande comissão, onde Jesus ele deu a ordem de pregar o evangelho, né, somente para os pastores, para os anciões, é isso? Não, né? A Bíblia diz o quê? Todos. Inclusive a lição pede para a gente contar quantas vezes aparece a palavra todos ou todas, né? E a gente vê aqui, eu
percebi aqui 4 vezes, não sei se vocês viram Isso, mais. 4 vezes. São 4 vezes a ideia de todo, ou todas, ou todos. E a gente vê que a ordem para testemunhar, ou a missão de testemunhar, não está sobre os ombros do pastor, nem sobre os ombros do ancião, mas ele está sobre os ombros de cada membro da igreja de Cristo. Amém. E eu quero chamar a atenção aqui para uma questão, porque muitos irmãos da nossa igreja acham que só quem tem que pregar o evangelho é o pastor, o ancião, o diretor missionário, mas na verdade cada um de nós temos a responsabilidade de falar de Jesus, de pregar, de testemunhar. Porque já pensou se cada um de nós se comprometêssemos em testemunhar, né, com verdade ali, todos os anos, se pelo menos cada um de nós levasse uma pessoa para Cristo por ano, a gente era muita gente, viu? Porque no nosso distrito a gente tem mais de 1.000 membros. Vamos dizer que 800 membros, 700 membros seja ativo, né? Desses 1.000, vamos botar aí 700 membros ativos. Se cada um se comprometesse em testemunhar e se esforçar para levar alguém para Jesus, no ano seguinte a gente teria o dobro. E no ano o dobro. Mas parece que hoje a visão de muitas pessoas da igreja é: eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso fazer, eu não sei dar estudo, então eu não vou fazer nada, não é minha função. Na verdade, todos aqui, todos nós seremos cobrados por Deus sobre o que a gente fez em relação à pregação do Evangelho. Todos nós vamos prestar contas a Deus do nosso tempo, da pregação, enfim, da responsabilidade que a gente tem como adventista nesse lugar. Então é muito importante a gente entender isso que a missão está falando aqui, porque ela diz assim, a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos que, por sua vez, façam outros discípulos. Então o nosso trabalho é fazer discípulos e esses discípulos fazer outro. E todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado para testemunhar. Logo, não é só do pastor, não é só do ancião, não é só do diretor missionário, não é só da liderança da igreja, né? Mas todos os membros precisam entender que é o seu trabalho falar de Deus. E precisando de testemunhar ainda, como é que ele pode ser impulsionado para testemunhar? Será que é de nós mesmos quem testemunha? Será que existe uma gente que impulsiona a nós a testemunhar? Com certeza. Com certeza. Esse agente é o Santo Espírito, tá? O Espírito de Deus, ele nos impulsiona a testemunhar. Mas como assim ele impulsiona? A gente fica parado, fica quieto, aí vem o Santo Espírito e impulsiona a gente a testemunhar? É assim que funciona? Primeiro a gente pede, depois a gente se dispõe. Então quando a gente pega e se dispõe, ele age. E quando ele age, as coisas acontecem. A gente testemunha, a gente prega, a gente vive a missão, que é de pregar a palavra do nosso Deus. Para isso precisamos se colocar disposto para que o Santo Espírito trabalhe em nossas vidas. É verdade. Não sabe não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas aqui na segunda-feira vai falar sem imposição, mas com poder. Às vezes tem pessoas que querem empurrar de goela abaixo o Evangelho, né? Jesus Cristo. Não, você tem que se comprometer. É a verdade. Muitas vezes os pais fazem isso, sabia? Eu já vi muita mãe e muito pai, às vezes quer do filho ali, né? Empurrar de goela abaixo e tal. Mas nada é de maneira imposta. Tudo é pelo poder do Espírito Santo de Deus. A gente tem que deixar que Deus nos use. O nosso exemplo vai falar mais alto muitas vezes do que as nossas palavras impostas sobre aquelas pessoas. A gente não consegue nada na força, não é verdade? Não é nem por força, nem por violência, né? Mas pelo poder de Deus. Então a gente tem que deixar Deus agir através da nossa vida, através do amor, da compaixão, para que as pessoas possam entender quem é Deus, o que é que Deus pode fazer na vida delas, olhando para a nossa vida. Poxa, Deus fez um milagre na vida do irmão Everaldo. Esse cabo aí era um cabo muito diferente do que é hoje, né? No passado era assim, assado, mas hoje é uma pessoa diferente, que ama, que cuida do próximo. Então as pessoas têm que ver isso, né? E dessa forma a gente não vai impor para ninguém, né? Mas pregar através das nossas ações, das nossas palavras, falando o que precisa ser dito, mas sem obrigar, né? Sem querer impor, sem querer fazer com que a pessoa obrigatoriamente tenha que ser como a gente, né?
Você vê que Fala. tudo isso está muito relacionado com o título da lição do outro trimestre, o crescimento e relacionamento com Deus, né? Tudo isso é um reflexo do relacionamento que você tem com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você vê que a lição vem falando justamente sobre isso, o seu testemunho é diferente, você não impõe, você vê o próprio Jesus. Ele era a própria verdade, mesmo assim, ele não queria colocar a verdade na mente das pessoas. Ele atendia todo tipo de pessoa, toda a necessidade, não fazia acepção, né? E isso era um reflexo da ligação dele que ele tinha com o Pai. Quando nós temos relacionamento com Deus, a gente atende às necessidades, a gente dá um bom testemunho, independente de quem seja ou qual pessoa esteja do outro lado, se é crente, se não é crente, se é macumbeiro, se é espírito, não importa, é o Filho de Deus e nós temos que passar para ele que assim como Deus nos transformou, ele pode transformar a vida de qualquer um. Isso está muito ligado ao relacionamento que eu e você temos com Cristo. É isso mesmo. Diga, irmão. Pegando o gancho aqui, essa conexão que ele fala é algo muito importante, a gente tem que ter isso muito vivo, porque nas pequenas tribulações que a gente passa no dia a dia, seja no ambiente que a gente esteja, seja na igreja, seja no trabalho, se a gente não tiver essa conexão, a tendência é a gente, primeiro momento é querer se afastar, por não se achar digno, ou por não ser digno, ou por cair em algum tipo de tentação, pecado, e não se achar digno de conversar com Deus sobre isso. E uma das coisas que é primordial que eu percebo, a gente tem que ter, a lição ela traz isso muito forte, que é a questão da gente do autoconhecimento. O título que foi feito no início, quando fala do pastor, quando fala desse encontro dele lá com o rapaz que estava lá na pregação e que ele teve que pregar para aquela pessoa, é a questão do autoconhecimento. A gente se conhece verdadeiramente, essa conexão que a gente tem com Deus faz sentido. Eu estou aqui porque realmente eu amo, porque eu estou aqui imposta. Porque o meu amigo está, porque o fulano está e eu estou. No pequeno desafio que eu tiver, o que é que eu vou fazer? Eu vou me afastar. Hoje eu vou para a igreja porque eu estou sentindo um tal, estou sentindo que não é geral, estou sentindo porque houve uma situação e eu não quero mais estar ali naquele momento. Eu acho que, assim, resumindo, a gente tem que ter esse autoconhecimento e a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de saber por que estamos aqui. Porque senão nada faz sentido. Eu tenho que estar aqui como eu estou hoje porque eu quero estar. Porque isso para mim é importante. Isso me fortalece. É daqui onde eu chego, onde eu escuto a palavra, onde eu escuto o louvor, onde eu vejo a lição e que eu tiro algo para mim, para a minha vida, para que eu me fortaleça, para ir lá para fora e evangelizar. Como é que eu vou falar de Deus se eu não sou isso? Se eu não percebo isso? Então, esse autoconhecimento ele é importante. Eu sempre falo, porque não adianta eu estar aí na frente ou verdadeiramente não entender isso e não querer fazer parte disso. Eu acho que a gente tem que ter isso muito forte, eu falo de mim, que é uma autorresponsabilidade que a gente tem que ter, porque senão não faz sentido, nos pequenos desafios a gente vai se afastar, que é o que eu percebo, assim, então eu acho que esse amor tem que prevalecer acima de qualquer coisa, essa conexão. Diga, irmão. Aquela lição de significado diz que Deus não obrigou Adão e Eva a ficar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus só disse para eles que eles não comessem, mas Deus nem tirou a árvore de lá e ele disse: olha, se afasta daí, vai lá para o outro lado, você não fica bem. Então a gente tem que dar um testemunho no meio da fogueira, no meio daquela bagunça, porque não pensa que você está no mundo onde está tudo que não presta, você está no meio. Você não, porque você é adventista, você não está diferente, num lugar diferente dos outros, não. Você está no trânsito, você está no meio da rua, você está no comércio, você está no supermercado, você está em todo canto. Então a gente estamos no meio aí de todo mundo e tem que dar esse testemunho que não é tão fácil. Realmente. Muito bem. O nosso tempo da escola está batendo para hoje. Chegou ao fim, viu? Essa lição está ótima, né? Na verdade, muito boa essa lição. Mas como a gente tem uma programação diferenciada hoje, nós estamos encerrando agora o estudo da lição, mas eu gostaria de encerrar com o texto do Espírito de Profecia, que diz assim: qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus, se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão.
Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no nosso coração. Quando ele está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Então, que a gente busque, né, ter o amor de Deus no nosso coração, o amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que faz a gente, né, pensar no nosso próximo, é o amor de Cristo que faz a gente amar o nosso irmão, porque por nós mesmos a gente não ama ninguém. Porque o ser humano, não existe nada de bom no ser humano, né? Então, é como disse um reformador da igreja: tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de ruim, esse sou eu mesmo. Então, irmão Araújo, para a gente encerrar, viu? Que a gente já estourou o tempo. É a questão aqui da terça-feira, né? Como falar de Jesus? Eu estava esperando para chegar a essa parte aqui. Como é que a gente pode falar de Jesus? Como é que a gente pode falar de uma pessoa se a gente não conhece ela? Exatamente. Primeiro a gente precisa conhecer a pessoa para poder fazer um comentário sobre ela. E é assim que nós temos que fazer primeiro, conhecer Jesus para poder a gente falar de Jesus para a pessoa. É verdade, irmão. Até porque nesse tempo aqui rapidinho diz assim: a pergunta para cada um de nós é: com quem você tem falado sobre Jesus? O entregador, atentamente da loja, alguém se você encontra diariamente. Nas caminhadas, Deus chama cada crente a cooperar com Ele. Nossa obra, para a nossa obra, Ele promete dar palavras de sabedoria. Amém. Então, a gente precisa conhecer Jesus para a gente apresentar Jesus para as pessoas. Essas pessoas que estão no mundo. Aí a gente precisa primeiro construir essa unidade de relacionamento com Deus, ter o conhecimento e primeiro apresentar Ele para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Amém. É verdade. Então, se é o seu desejo, assim como é o nosso, o meu, o seu, testemunhar de Jesus Cristo até a sua volta e viver, né, na fé, nós vamos nesse momento orar para encerrar o estudo da lição da escola sabatina. Vamos fazer a oração? Querido Deus, nosso Pai nos céus, Santo Deus, nós somos desafiados a testemunhar de Ti, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas confiando, se nós se dispor ao Teu Santo Espírito de falar aos nossos corações, que possamos ser testemunha viva aqui nessa terra, que através do nosso testemunho pessoas possam ser transformadas e entregadas ao Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, nos batiza com o Santo Espírito, cuida da igreja de Marcos Moura, em nome de Jesus. Amém.